como perder o medo de falar em público? Algumas pessoas têm me perguntado sobre este assunto. Algumas pessoas têm me questionado: Josias, como você fez para perder o seu medo de falar em público? Na verdade, eu não perdi o meu medo de falar em público. Eu ainda sinto aquele friozinho na barriga todas as vezes que eu recebo a oportunidade para dar uma saudação, ou para dar uma palavra, ou até mesmo para pregar em algumas igrejas, em algumas congregações aonde eu me congrego. E eu me lembro que a primeira vez que eu recebi a oportunidade para pregar, ou para dar uma saudação, melhor dizendo, em um culto de mocidade, lá na cidade onde eu morava, quando eu ainda era solteiro, quando eu ainda comecei os meus primeiros passos como evangélico. Apesar de eu ter nascido em um berço cristão, em um berço evangélico, meu pai e a minha mãe, quando eu nasci, eles já eram evangélicos, já eram crentes, já eram congregavam na Igreja Assembleia de Deus. Então eu cresci neste meio, como nós costumamos dizer, eu nasci em um berço evangélico. Eu comecei a crescer e eu comecei a ter ensinamentos do meu pai, me ensinando a orar, me ensinando a ler a Bíblia, me ensinando a consagração, a importância da consagração. Então, quando eu cheguei em uma certa idade, eu acabei me desviando. Foi uma das coisas que eu fiz e que ainda hoje gera arrependimento em mim, porque eu não deveria ter saído. Mas eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele me deu de voltar de novo para a sua casa, de voltar de novo a ter comunhão com Ele. Então, quando eu voltei, eu comecei a me congregar em uma congregação, e lá todos os sábados a gente fazia cultos de mocidade, aonde os líderes de mocidade daquele tempo nos ensinavam, nos davam ensinamentos de como ter uma oportunidade, de como se portar diante de uma oportunidade. Então o nosso culto de mocidade, na verdade, era uma escola, onde nós aprendíamos a dar uma saudação, onde nós aprendíamos a dar uma palavra e até mesmo pregar. E eu me lembro que a primeira vez que eu recebi a oportunidade, eu tremia mais do que vara verde. Os meus pés tremiam, a minha mão começou a suar, eu comecei a ficar nervoso, a voz quase não saía, e eu comecei a suar, e aquele momento foi um momento ruim, entre aspas, porque eu não tinha costume com o microfone. Eu achava que o microfone era um bicho de 7 cabeças, né? E a gente sabe que isso é o que mais acontece hoje com muitos jovens, com muitas pessoas, até mesmo adultas, né? Eles pegam aquele microfone, e aquele microfone ele tem um peso tão grande que muitas das vezes a gente começa a suar, muitas das vezes a gente até tem ensaiado em casa, mas quando chega na hora do vamos ver, aí o bicho pega, né, meus irmãos? Aí a gente começa a ficar nervoso, a mão começa a suar, a gente começa a tremer, as palavras não saem, você tenta procurar as palavras certas e parece que tudo dá errado na primeira vez. Então foi isso que aconteceu, mas depois que acabou, o líder de mocidade chegou para mim e disse: irmão Josias, é assim mesmo. A primeira vez a gente fica nervoso mesmo, a primeira vez a gente gagueja mesmo, mas é assim. E eu me lembro que depois disso, quase todos os cultos de mocidade, ele começou a me dar oportunidade, né? Então eu comecei a desenvolver. Eu não perdi literalmente o medo de falar em público. A questão é que eu aprendi a controlar. Eu aprendi a me manter calmo. Eu faço alguns exercícios antes, né? Eu começo a meditar em coisas boas, começo a pensar em coisas boas, começo a pensar que a minha palavra ou a minha pregação vai dar certo, que Jesus vai operar, e isso é normal. É normal sentir medo quando for falar em público, é normal. É normal você ficar um pouco com vergonha, isso é normal, isso é algo nosso, isso é algo que vem do ser humano.
né? Todo mundo tem a sua vergonha, o seu medo de falar. Tem pessoas que quando recebem a oportunidade para explicar alguma matéria na classe, ali no colégio, eles ficam com vergonha, ficam com medo, e tudo que eles estudaram durante a semana acaba não dando certo, né? Por causa desse medo. Mas a melhor forma de se perder o medo de falar em público é você treinar, é você grava vídeos, mesmo que você não mostre para ninguém, mas você grava vídeos e começa a olhar, a observar os seus vídeos, para você ir aprendendo o que você falou errado, o que deu certo, e você assim vai montando um aprendizado para você mesmo. Grave vídeo, como eu já disse, e pegue esses vídeos, mostre para o seu amigo e pergunta para ele a opinião dele, o que é que ele achou, se ele achou bom, se tem algo que ele possa lhe dizer, algo que ele possa lhe ensinar. E a melhor forma é você falar. Fale em público quando você estiver na roda de amigos ali, que todo mundo estiver falando, fale também. E assim você vai perdendo o medo, assim você vai aprendendo a controlar o seu medo, assim você vai aprendendo a controlar a sua timidez, o seu nervosismo. Foi assim que eu fiz e deu certo para mim, e eu acredito que vai dar certo também para você. Não pense que eu não sinto medo de falar em público. Todas as vezes que eu vou para algum culto, para alguma festa, e o pastor chama meu nome, quando ele diz assim, vamos ouvir o irmão Josias com uma palavra ou com uma saudação, ou depois da irmã que vai cantar o hino. Então, naquele momento do hino todinho, eu fico nervoso, fico com medo, meu Deus, fico orando, pedindo a Deus, Senhor, me dá graça, o que é que eu vou dizer, não deixa eu gaguejar na hora de falar. Então, isso é normal, mas pela misericórdia de Deus, todas as vezes quando eu pego o microfone na mão, eu aprendi a controlar. Então, quando eu pego o microfone para dar minha palavra, para dar uma saudação, ou até mesmo para pregar, eu já tenho descarregado aquela minha ansiedade, eu já tenho jogado para fora aquela minha ansiedade, e graças a Deus, isto tem funcionado para mim. Então, o conselho que eu dou para você é você tentar desenvolver a sua fala em público, né? Como eu já disse, fale no meio dos seus amigos. Quando você chegar em um grupo de amigos e eles estiver conversando, a princípio você fique calado para você entender o assunto, para você ver o que é que eles estão falando, e depois você começa a falar. E outra coisa, sempre é bom você estudar antes de você falar. Sempre é bom você pensar muito antes de você lançar a palavra fora, tá certo? Então essa é a minha dica para você que quer perder o medo de falar em público, né? A primeira vez que eu recebi a oportunidade para pregar de fato em uma festa de jovens de uma outra congregação, eu confesso que antes de eu pegar o microfone eu fiquei muito nervoso. Eu suava muito, eu queria ficar muito assim no meu canto para tentar formalizar aquilo que eu ia falar, sobre o que eu ia falar. Então, a melhor coisa que se tem a fazer é você entender do assunto que você vai falar. Se você vai falar na escola sobre física, é bom você entender sobre a física. Se você vai falar sobre matemática, é bom você entender matemática, porque quando você fala de um assunto que você entende, as coisas ficam muito mais fáceis, as coisas ficam melhor. Então, todas as vezes que eu iria pregar, que eu iria dar uma palavra, eu sempre já tinha estudado antes. Então, quando eu chegava na hora, quando eu chegava no momento, eu já sabia mais ou menos o que eu iria falar, né? Então, isso me ajudou muito a perder o meu medo, a perder a minha timidez. Até porque eu tinha muito medo, eu era muito tímido devido à minha voz, que é uma voz rouca, uma voz que alguns dizem que é fina. Então eu sempre tive a vergonha de falar. Mas quando eu entendi que isso não poderia me parar, que isso não poderia parar o meu sonho, eu deixei isso de lado, deixei a vergonha de lado e comecei a colocar em prática, em meio aos meus amigos, em meio aos colegas de trabalho, até mesmo em algumas reuniões de obreiros.
eu sempre gosto de ter a palavra, de falar, porque isso vai me fazendo perder o medo de falar em público. Então este é o meu vídeo hoje falando sobre este assunto, que é um assunto que muitas pessoas me perguntam, e hoje eu sou líder de mocidade aqui da minha igreja, e alguns jovens já me perguntaram isso, como fazer para perder o medo, como eu faço para perder a minha timidez de falar em público. Então as respostas que eu dou para eles são exatamente essas respostas que eu dei aqui, né? Que é de desenvolver o seu falar em público, né? Através de vídeo, mostre para um amigo, vê o que é que ele acha, fale no meio dos seus amigos, sempre esteja disposto a falar, sempre esteja disposto a dar a sua opinião, e isso você vai perder o medo, com certeza, de falar em público, e isso vai lhe ajudar muito, tá certo? Então este foi mais um vídeo aqui do meu canal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, porque isso você estará me ajudando. Compartilhe esse vídeo para aquele seu amigo que também tem medo de falar em público. Deixe seu comentário também, que será de muita ajuda, de muita valia para o meu canal, tá certo? Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários a sua dúvida, que eu estarei respondendo a todos e estarei tirando as suas dúvidas na medida do possível, tá certo? A paz do Senhor, povo de Deus, fiquem com Deus.